Gênesis 37, de 1 a 11. Não desanima na leitura, que às vezes quando a gente faz pregações com muita leitura, já vai chegando no meio da pregação, o pessoal desanima, mas vamos fazer a leitura responsiva do início ao fim, tá bom? Achou aí? Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. É só para você entender. José era fofo. Olha que as pessoas passam por esse texto e não reparam nisso aqui. Ele via o que os outros filhos do pai dele faziam e ele pegava e trazia. Eu diria que Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, foi muito educado. Foi muito né? Porque o certo era botar, fulano era fofoqueiro, né? Mas ele colocou, não, ele ficava trazendo mais notícias, ou seja, tudo que eles faziam de errado, ele avisava o pai dele, amém, pai Jacó. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Então veja, você papai, você mamãe, você pode criar problema entre os seus filhos. Não faça a distinção. Nem muitas das vezes em famílias, o filho mais problemático é o que tem mais atenção. Aí aquele que viveu a vida de boa passa uma vida adulta frustrado porque ele se sentiu menos amado pelos pais. Então tenham sabedoria. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Juntos. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, abrimos a tua palavra nessa manhã para nela meditar. Pai, fala aos nossos corações, afina nossos ouvidos a voz do teu Espírito Santo. Que possamos ter certeza essa manhã que tu não nos deixa pelo caminho e nem solta das nossas mãos, ó Pai. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso que temos ao teu Evangelho. Em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Tá legal. Só para lembrar, galera, no versículo 3, Israel significa... então sabe, se você não soubesse, até esse momento agora você sabe, Israel significa Jacó. Só para evitar, depois a gente faz um estudo sobre isso com mais detalhe. Por isso que no mês de abril, em nome de Jesus, ou maio, começa o nosso CETEB, amém? Eu estou muito feliz, nós vamos inaugurar um novo tempo na nossa igreja de estudo, e se você quiser se matricular, é só o preço do livro, é R$7, eu acho o livro. A gente vai ver o livro lá ainda, né? Eu estou estudando alguns pastores, vendo quem serão os mentores de vocês nesse curso que haverá de ensino bíblico para a nossa igreja. Tudo começou porque a Mônica, cadê a Mônica do Flávio? Ela é uma nova convertida e ela havia explicado o desejo do coração dela de aprender mais a palavra de Deus. Então Deus tocou meu coração por meio dessa palavra da irmã Mônica. Então estou correndo atrás de montar um estudo seguindo as normas da nossa denominação. Existe uma questão cultural na igreja evangélica também
que faz parte do movimento neopentecostal, que é a cultura da inveja. Quem conhece uma pessoa que diz que todo mundo tem inveja dela? É uma pessoa extremamente cansativa de lidar. É uma pessoa estressante. Eu louvo a Deus que já não existe mais no nosso meio, mas havia uma pessoa em nosso meio que tinha uma mania constante de dizer: eu sou magra, eu sou bonita, todos me invejam. Chegou ao ponto de dizer que tinham homens olhando para ela, a desejando, e eram falas tão perigosas que, se fosse falada perto de outras pessoas, poderiam criar verdadeiros problemas dentro da nossa igreja. Você imagina uma irmã chegar em você e falar: seu marido está olhando para mim. É isso que ela fazia, pelos corredores da igreja. E era uma pessoa normal, como qualquer outra. E Deus abomina a inveja, Deus abomina a cobiça. Mas se fosse para ter inveja de alguém, eu teria de um milionário. Elon Musk, que tem mais de 1000 satélites pelo mundo afora. Então, infelizmente, existe uma cultura sustentada, até músicas, sapatinho de fogo, reteté, que enaltecem que todo mundo está tendo inveja de você. Mas, meu amado, não deixe isso contagiar o seu coração. Não deixa. E muitas pessoas pegam essa passagem de José e atribuem como validação desse contexto de que o mundo tem inveja de você. Não. José era um fofoqueiro que falava mal dos irmãos para o pai, isso irritava seus irmãos, e uma pessoa que recebeu um dom de Deus. Deus deu um dom para ele, que é o dom de revelação por sonhos. Ele não entendia o dom que Deus deu a ele, e por falta de sabedoria, falou demais. Esse é o ponto de José. A pregação de José não valida o espírito de inveja na igreja, que você é invejado, não. Ele simplesmente era um jovem que não tinha sabedoria. Ele tinha apenas, quem sabe quantos anos ele tinha? 17 anos. Então, uma pessoa com 17 anos, com um dom extraordinário, e com o hábito feio de ficar dedurando os irmãos o tempo todo também, você pode ler essa passagem 1000 vezes, eu não passo pano para José para isso daí, não passo, certo? Porque ele instigava cada vez mais criar o mal na família. E com a fala dele, ele poderia muito bem chegar nos irmãos dele: meus irmãos, isso é errado, isso não é algo bom de ser feito. E ele nutriu a raiva que os irmãos dele tiveram por ele. Mas mesmo assim, não justifica o que aconteceu com ele. Porque independente do mal que as pessoas fazem para você, isso não é o termômetro da sua vida. O termômetro da sua vida é a palavra de Deus. Eu não ajo, nunca guie a sua vida pelo testemunho errado das pessoas. Guia a sua vida por aquilo que Cristo nos ensina. E apesar de tudo isso, Deus fará algo maravilhoso na vida dele, nós vamos ver. Ele vai enfrentar uma barra muito pesada. Ele vai ser injustiçado. Ele vai sofrer perseguição. Ele vai ser esquecido em certo momento da sua história. Mas ao longo da sua trajetória, o que nós precisamos entender, eu quero que fique no seu coração: em nenhum momento Deus deixou de ser com José durante a vida dele. Em todo tempo, Deus mostrou o sobrenatural dele. Ele vai sofrer, mas em nenhum momento, você pode ler todo o texto, toda a história dele, ele não murmurou nenhuma vez. Isso é algo importante. Eu aprendo muito isso com minha mãe. Tem um pezinho na Assembleia, minha mãe, irmã Yolanda. Eu gosto muito das exortações em amor dela. Quando a gente toma café, ela conversa: meu filho, aconteça o que acontecer, não deixe que o espírito de murmuração ocupem os seus lábios. E esse é um testemunho muito importante. E em Gênesis, agora capítulo 37, do versículo 18 ao 30, eu quero fazer uma leitura responsiva com você. Um momento muito triste na vida de José. Gênesis capítulo 37, do 18 ao 30, achou aí? De longe, eles o viram, os irmãos deles já estavam tramando, irritados com os relatórios que ele passava para o seu pai. Ele irritado já, agora os irmãos dele iriam silenciar José. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Não era carinho. Apesar dele parar naquela cisterna, a cisterna estava vazia. O que eles queriam é que ele caísse e morresse, porque toda cisterna costuma ser profunda, amém? E vocês?
Já notou até o tom de sarcasmo? Ih, lá vem, né, o dedo duro, lá vem o fofoqueiro. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo. Entenda bem, para pegar o seu irmão e querer matar, ele deve ter irritado muitos irmãos dele. Eu, mesmo assim, na reprova as atitudes dos irmãos, não estão certo, mas deve ter irritado bastante os irmãos. Numa destas cisternas, diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em quem vão dar. Vejamos em que vão dar os sonhos dele, vocês. Rubem disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isto para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. E o jogaram. Vocês notam que o texto faz questão de enfatizar a roupa, porque eles tinham inveja do cuidado que o pai tinha com eles, dessa roupa tão bonita que tinha dado para ele. E o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. E juntos, e voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora? Olha que interessante, eu gosto muito da postura de Rubem. Não que eu goste de Rubem, eu vou ser bem respeitoso, mas ele é aquele tipo de pessoa que não quer se indispor. Quem conhece pessoas assim? Rubem foi aquela pessoa assim, que ele pensou, eu não quero arranjar problema com meu irmão, porque sempre tem aquela pessoa que quer estar bem com todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, se você for esse tipo de pessoa, você nunca vai ser uma pessoa agradável aos olhos de Deus, porque cristão não consegue agradar todo. É um parênteses na pregação. Muitas das vezes as pessoas sacrificam o reino de Deus, as coisas de Deus, para agradar pessoas, para agradar família, não quer se indispor. Mas se você quer morar no céu, você vai ter que se indispor muitas e muitas vezes contra as pessoas. Então ele fica naquela posição confortável dele, eu sei que ele sai, eu vou ali, pego ele, ao invés de chegar e falar, não, está errado, isso não é certo, não é o que o nosso pai nos ensina, vamos pegar o nosso irmão, conversar com ele, dar um susto nele, até dar uns pescotapas nele, dar uns tapas na orelha, para ele ficar esperto e parar de fazer fofoca da gente, legal, mas eles não tinham que fazer aquilo, e infelizmente Rubem, covarde, não querendo se indispor, diz que depois que acontecer, vai lá buscar o irmão, mas infelizmente o irmão já havia sido vendido para os seus outros irmãos. E para não ter que dar satisfação do corpo para o pai, pegam as vestes do irmão, sujam de sangue e dizem que ele foi devorado por um animal selvagem. Ponto. Até aí tudo bem? Eu não quero ler todo o texto para não tornar cansativo. Pessoal, se é frio aí atrás, vocês brigam com o diácono Walter, tá? Briga com ele. Ele que está com o controle do ar-condicionado aí atrás. Pois bem. Agora eu lavo minhas mãos para o ar-condicionado agora. Não arranjo mais problema com o ar-condicionado. E no capítulo 39 de Gênesis, do verso 1 ao 4, vou ver a folha da sua Bíblia, quero fazer uma leitura responsiva com você. As coisas estão melhorando para a vida de José. Está ficando bom. Ele agora vai parar na casa do comandante da guarda, né, de Faraó, e vai ter a oportunidade de governar aquela casa ali, vai ser responsável,
e ficou tudo bem. Graças a Deus, ele viveu uma virada sobrenatural na sua vida. De escravo virou um servo, virou funcionário de uma casa, tinha um bom alimento, um teto. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Em Gênesis capítulo 39, do 1 ao 4, José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Não, segura aí. É isso que eu falo. Toda a pregação que tem muito texto, chega no terceiro texto, todo mundo desanimado. Repreende o desânimo. Se a pressão baixou por causa do ar-condicionado, melhora um pouquinho. Vamos de novo. O Senhor... Potifar viu que o Senhor estava com José. Olha que extraordinário. José era um homem que exalava a presença de Deus e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Glória a Deus. Trabalho, teto, alimento e respeito. Estava tudo bem na vida de José? Que coisa boa, né? Tranquilidade. Poxa, existem momentos assim na nossa vida? Como é bom. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Tudo bem que na hora que acontece, ninguém canta essa música. Mas nós precisamos entender. Se eu sou filho de Deus... Se eu pratico a sua palavra, eu tenho que ter certeza que tudo que acontece na minha vida coopera para o meu bem. Mesmo que não esteja bem naquele momento. Mesmo que eu não esteja gostando do que está acontecendo naquele momento. E muito confortável ele estava, infelizmente. Para nós sabemos que Deus deu uma guinada sobrenatural na vida dele e salvou ele. Mas nesse momento da história de José, ele não sabia o que ia acontecer. E acontece algo terrível. A mulher de Potifar, de olho nele, tentando várias investidas contra ele, vendo que não conseguia, resolveu se vingar dele por ele a rejeitar. E em Gênesis capítulo 39, do verso 11 ao 20, diz o seguinte: aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço. Ninguém dos de casa se achava presente. Esse foi o mole que ele deu, porque acabou que ficou a roupa dele ali. Então, a mancada dele foi essa e ela pôde montar uma história contra ele. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa, mas não nas mãos dela. Então imagina, esse era um homem de patente alta. Então quem servia a ele deviam ser pessoas com as mãos bem pesadas, né? Então naquele momento já deve ter sido muito truculento com ele. Então quando ele chega em casa, a mulher vai contar a história e a palavra do servo contra a esposa prevalece a palavra da esposa. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, versículo 19, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão. Imagine a truculência, tudo, a forma como ele foi tratado, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Ali José ficou na prisão. É interessante que no dia de hoje, existem homens que perdem a vida, que sofrem, ficam 20 anos presos. Tem um episódio muito recente de um homem que ficou 20 anos preso injustamente, depois a pessoa responsável pela falsa acusação se entregou. Mas muitos homens hoje perdem a vida por acusações como essa. Mas um detalhe muito importante nesse texto não pode ser esquecido. Olha aí Gênesis 39, do verso 21 ao 23. Dá uma olhadinha, eu vou ler para você. Olha o que o versículo 21 fala. O Senhor, porém, estava com José. É isso que nós temos que ter. Entenda bem, meu amado. É que Deus estar conosco é o que importa no dia da adversidade. Isso que você não pode esquecer. Os dias são maus.
Recentemente, mais de 6 navios petroleiros que estavam chegando na costa brasileira manobraram seus navios e foram embora do Brasil. Talvez vocês não tenham percebido, porque a emissora principal do país fica desenhando um arco-íris colorido que vai dar tudo certo. Mas, eu também não gosto de palavra de mau agouro, mas está às portas do nosso país a falta de diesel. O combustível mais importante, porque infelizmente o Brasil, as rotas de entrega é baseada em caminhões e não em ferrovias. Porque o Brasil quer segurar o preço e como um dos principais fornecedores tem que passar por um trecho que está em guerra de combustível, outros países fizeram uma oferta melhor. O que os petroleiros fizeram? Manobraram e voltaram, porque quem vai ganhar petróleo é quem pagar, enquanto nossos governantes estão gastando dinheiro, fortunas, em fraudes atrás de fraudes, o dinheiro do Brasil está acabando, uma hora acaba. Né? Nosso impostômetro é um negócio que tem lá em São Paulo, já ultrapassou o trilhão, mas se não é gastado de forma correta, e isso traz medo ao coração das pessoas. Sem combustível, não tem transporte, sem transporte, não tem alimento. E aí? Eu creio num Deus Todo-Poderoso, que não vai deixar o maná faltar na nossa vida. Mas talvez esse seja um momento difícil da nossa vida. E a minha palavra essa manhã, eu pedi assim, eu quero trazer uma palavra de esperança para o teu povo. Porque as notícias que nós estamos vendo lá fora não são boas. As notícias não são legais. O mundo não tem sido gentil com as pessoas. As pessoas não estavam sendo gentis com José. A vida não estava sendo gentil com José. As pessoas estavam tramando contra José. A mulher de Potifar tramou contra ele. Seus irmãos tramaram contra ele. E aí? É aquela hora que você pergunta, Jesus, o que vai ser da minha vida? Eu faço aquilo que é justo, eu falo aquilo que é certo, eu sigo os teus caminhos, vou à igreja, sou a pessoa temente a Deus. E você pode, no momento de estar duvidando da sua fé, se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Fala para o seu irmão, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Nós precisamos entender, Deus tem um cuidado conosco, só que o cuidado de Deus não está apenas quando Ele nos tira do problema, mas é quando Ele nos dá paz e continua nos usando em meio às adversidades. Esse é o ponto. Você é um instrumento nas mãos de Deus, uma vez que você aceitou Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. E os dias do cristão não serão apenas dias de glória. Haverão, a palavra de Jesus não mente para nós, no mundo tereis aflições, mas glória a Deus, nós servimos a um Deus que venceu esse mundo. E as coisas ficaram ainda mais difíceis para José, mas o carcereiro viu ele com bons olhos e tratou-o bem enquanto ele estava preso. E em Gênesis capítulo 41, por gentileza, do 37 ao 43, diz o seguinte: José, vou só dar o resumo da história, tinha o copeiro e tinha o padeiro, legal, que fazia pão, e o copeiro. Ambos, enquanto estavam presos na cadeia, tiveram um sonho, e José revelou o sonho de ambos. Sendo que a revelação do padeiro, o padeiro deve ter ficado com raiva de José, igual os irmãos dele ficavam, porque na visão do padeiro, o padeiro ia morrer. Fala para o seu irmão, ia morrer. Aí, o copeiro foi ressarcido, voltou ao seu cargo junto com o faraó, e sabe o que o copeiro fez? Esqueceu do José. Olha, 2 anos esquecido. Ele só tinha feito o bem, ajudou, mostrou tudo que ia dar bem. E o copeiro foi lá, estou de boa, e o José ficou lá preso, esquecido. Mas o mundo dá volta. E quando o faraó tem um sonho que muito lhe incomoda, o copeiro se lembrou. Quem aqui se lembra de você quando precisa de você para alguma coisa? Oh, coisa triste na vida da gente é ser um instrumento a ser usado, mas você é tão bom usado, bom só o Pai, mas você é tão instrumento de Deus, tão bom testemunho, que você vai lá e ajuda, não é? É isso.
eu sou crente, eu sou amoroso, cheio de amor, não por causa das pessoas, é por causa de Cristo. É Ele quem me justifica. Então, lembraram dele, e assim como às vezes lembram de você, né? A vida imita a Bíblia, você vai lá e faz, porque você é um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Você não é um instrumento de vingança, não. Você é um instrumento de bênção. E o versículo 37 fala o seguinte, do capítulo 41. O conselho agradou a Faraó, né? Ele foi perguntar aos oficiais o que deveria ser feito, né? Então, José discerniu que ia haver o quê? 7 anos de fome. Não quero que você leia a passagem toda, que é muito extensa. Mas o Faraó teve um sonho, e depois teve outro sonho na mesma noite. E José, ele vai interpretar esse sonho e vai explicar, olha, vamos ter um tempão de fartura, e depois 7 anos de fome, certo? 7 de fartura e depois de fome. Então, ele fala, vamos organizar as coisas. Então o conselho agradou ao Faraó e todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Olha que extraordinário, um homem em quem está o Espírito de Deus. Olha isso, fala para o seu irmão, o Espírito de Deus está em você? Pergunta para ele. Se está, o mundo está te olhando de uma forma diferente, assim como o Faraó olhou para ele. Depois Faraó disse a José, fique, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Olha que extraordinário. E Faraó disse mais a José, eis que constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem, logo à tarde, e clamavam diante deles, inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Ufa! Que bênção, hein? Que história bonita. Agora é hora de José fazer justiça. Importante lembrar que uma das pessoas que injustiçou ele era funcionária do próprio Faraó. Ora, agora era a hora dele, que fim memorável. Mas José não age de justiça, ele age de misericórdia. Chegam os anos da fome e sua família, sem saber quem ele era, vai até o Egito, correr atrás de alimento. Era comum naquela época, quando havia fome naquelas terras, ir até o Egito, porque o Egito era uma cidade mais moderna daquela época, tinha irrigação, tinha sistema de água, então eles eram muito bem organizados para aquela época, tinha muita tecnologia para aquele tempo. Então era comum os povos irem até lá, correr atrás de alimentos para poder ter sustento e não morrerem de fome. E naquele momento começa a história do povo de Deus, que mais tarde seria tirado com a mão forte. A história de José é muito bonita, porque, principalmente para nós que temos uma visão completa do cenário, mas ela não é uma história de superação, de uma pessoa que foi vendida por um escravo, como escravo, e se tornou governador do Egito. Sabe por quê? Alguém justificou José? Não. Ele foi inocentado? Quem justificou José foi Deus. Esse é o ponto. Porque às vezes vão ter histórias na sua vida que você vai sair como errado. Para Potifar, José estava errado. Para seus irmãos, José queriam até matá-lo. Nenhum homem justificou José, Deus justificou José. Foi Deus quem honrou José. Então eu preciso te dizer uma coisa essa manhã, meu irmão. Deus está te justificando essa manhã. Se você crê que Deus é o Deus da sua vida. A vida não foi gentil com José, as pessoas não foram gentis com José. A vida pode não estar sendo gentil para você. As pessoas podem não estar sendo gentis com você. Mas eu quero dizer, você serve a um Deus que não solta as suas mãos. Mesmo nos dias que parecem obscuros. Existem dias difíceis. Existem dias sombrios, onde aqueles que dizem que te amam traem você, enganam você, passam a perna em você, mas Deus continua sendo Deus da sua vida. É isso que eu vejo na história de José. Ele não agiu de sabedoria. Às vezes nós também não agimos de sabedoria,
mas eu não vejo maldade nele. Era apenas uma pessoa que não sabia lidar com o dom que havia sido dado, e talvez por ser o mais jovem, sempre diminuído pelos irmãos mais velhos, se aproveitava das mancadas dos irmãos para falar com o pai: ó, estão dando mole ali, estão dando mancada, estão vacilando aqui. Entenda bem isso. Em Gênesis capítulo 50, do 18 ao 21, José enaltece a glória de Deus. Ele mostra o que é ser uma pessoa usada por Deus. Gênesis 50, do 18 ao 21, a história é longa, né? Já chegamos a esse momento da história. Achou aí? Gênesis 50, do 18 ao 21. É toda uma história que acontece, né? Ele pega o irmão favorito dele, tenta pegar o irmão favorito dele, que é o irmão mais novo, mas os irmãos lutam, e até que se revela tudo o que aconteceu ali em casa. É bem pequena essa história. E cuidado com a história que a novela da televisão mostra, que a novela precisa preencher toda a temporada. Então muita coisa foi adicionada na história original que não está na Bíblia, amém? Só para você saber, quando você vê a novela na televisão. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Olha que legal. Imagina, né? Se você tiver um olhar carnal, agora todos precisam de mim. Eu conheço pessoas que são assim, tá? Que possuem a prosperidade e se aproveitam disso para subjugar a própria família. Eu conheço pessoas assim. Mas José teria todo o motivo do mundo para: agora eu sou tal. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Olha que legal. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentarei vocês, os seus filhos, assim e assim José o consolou e lhes falou ao coração. Imagina, aquele que vocês tacaram numa cisterna, jogou para morrer porque a cisterna estava vazia. Então, normalmente cisterna costuma ser algo profundo. Imagina você cair na cisterna da sua casa, ela seca, se você tem cisterna na sua casa, né? Que coisa complicada, que coisa difícil. Eu falo uma coisa para você, com todo amor e carinho no coração. Por mais que as coisas estejam sendo difíceis, à medida que a vida, quando ela é grossa conosco, as pessoas, isso cria um turbilhão de sentimentos no nosso coração. Às vezes nós perdemos nossas convicções, até mesmo temos a nossa fé abalada. Mas quem já viu um pai, quando a criança está tomando caixote na beira da praia, ele segura pela mão e fica fazendo o quê? Jogando você para cima, para nada. O pai vai deixar aquela experiência acontecer porque ele quer que a criança aprenda a lidar com a água, né? Mas com todo carinho e amor, quando sente que a água está sendo um pouco mais agressiva, ó. Todas as vezes que as coisas estavam caminhando para um beco mais complicado, Deus Todo-Poderoso pegava José: opa, calma, essa história vai ter um fim muito bom. Mas José não sabia qual era o destino dele, assim como eu e você não sabemos o nosso destino. A palavra de Deus fala: basta o dia, vendido aos 17 anos, ele reencontra a sua família com 39 anos de idade. 22 anos se passaram. 22 anos é muito tempo. 22 anos é muita tristeza. Ele amava seu pai, amava sua família. Seus irmãos tentaram matar. José, durante todo esse tempo, foi um instrumento nas mãos do Senhor. Deus estava com ele. E eu tenho certeza, meu irmão, por mais difíceis que estejam sendo os seus dias, em nenhum momento Deus deixará você sozinho. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Oh, Deus Santo e poderoso Deus, que Deus de amor a quem nós servimos, Pai. Eu trago para o meu coração essa mensagem hoje.